Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade à nossa aula a partir da página, no finalzinho da página 28, iniciar mais uma semana, de geografia, e nós vamos recomeçar aí para poder terminar o positivo em A Vegetação e as Paisagens Brasileiras. Na próxima semana, vocês farão uma avaliação de todo o conteúdo do volume 2, certo? Então, vocês vão estudar todo o conteúdo de geografia, podem rever as aulas, no canal, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me perguntar, tá bom? Nessa prova eu não vou cobrar capitais, porque para o próximo bimestre, eu vou fazer atividades, deixá-la na Fama e vou recolher de volta para poder, com esse tema, que é das capitais e os mapas, certo? Então, como o conteúdo ficou extenso, e vai ser uma prova, então nessa eu não vou cobrar as capitais, só o conteúdo do positivo aqui do volume 2, tá certo? Toda dúvida que vocês tiverem, vocês vão ler novamente, vão assistir às aulas, e toda dúvida que vocês tiverem, vocês vão mandar para mim, tá? Vocês não entenderam, não entendi o que é clima, não entendi o que é vegetação, o que tem a ver com o clima, então vocês vão me perguntar, estou à disposição de vocês, tá? Bom, então nós vamos iniciar aí o Vegetação e Paisagens Brasileiras a partir da leitura de um texto que é aí do juazeiro, que é uma árvore lá do sertão nordestino. O sertão nordestino, como eu disse para vocês, ele tem uma característica de um clima quente e seco, Então, chove pouco, Chove bem pouco. Daí a presença dos rios intermitentes, que são rios temporários, que a gente estudou lá atrás, nessa região, porque chove muito pouco, certo? Apesar disso, nós temos aí uma árvore, que é a árvore que faz a melhor sombra do sertão, chamada juazeiro, que inclusive dá nome a Juazeiro na Bahia, Juazeiro no Ceará, que são dois grandes municípios do Nordeste que estão localizados aí nessa região mais seca, Um Juazeiro fica na Bahia e Juazeiro do Norte lá no Ceará, certo? Bom, essa árvore, quando a gente fala na vegetação típica do sertão nordestino, que é a caatinga, tem 2 As, viu? Caatinga. Significa mata branca do tupi, certo? Por que mata branca? Porque qual que é a característica das plantas normalmente? O verde, E a caatinga parece que é tudo branca, porque fica seco, As folhas são mais, não são tão verdinhas, devido à pouca presença de chuva. São árvores mais baixas, de tronco retorcido, árvores com muito espinho, vegetação com muito espinho, como cacto, que são plantas adaptadas àquele tipo de clima. Porque se tiver pouca chuva, as plantas vão ter que se adaptar a pouca quantidade de chuva, certo? E plantas com espinho, elas permitem uma menor transpiração, ou seja, assim como a gente que bebe água e depois a gente sua, ou seja, a gente elimina a água através do suor, A gente transpira, as plantas também transpiram, certo? Elas, entre aspas, bebem água pelas raízes e transpiram pelas folhas, certo? Tanto é que as plantas grandes, da floresta amazônica, por exemplo, são árvores de grande porte, elas transpiram, cada árvore daquela, 1.000 litros de água por dia e ajudam na formação de nuvens de chuva, da umidade.
uma boa parte das massas de chuva que vem aqui para nós no Sudeste vem da região da Amazônia, que as nuvens são formadas principalmente pela transpiração dessas árvores, tá? Já as árvores da caatinga, já que elas têm à disposição pouca água, então elas são adaptadas a isso. Os espinhos servem para pouca transpiração, então elas armazenam muita água, tá? Tanto que na época da seca, tem algumas árvores que são utilizadas para matar a fome e a sede do gado, certo? Agora, o juazeiro é uma árvore que ela é mais, ela é grande, né? Ela é uma árvore ali que é diferente da vegetação da caatinga no geral. Eu vou ler o texto com vocês, nós vamos responder juntos, tá? E vocês vão fazendo a leitura aí, tá bom? Também junto com a dona Roberta. Se à primeira vista a caatinga parece só ter árvores feias e retorcidas, quando a gente chega perto ou vive lá por um tempo, descobre que ela é cheia de surpresas e revelações. Conhece a saponina, uma substância que faz muita espuma, faz uma espuma louca e é usada como pasta de dente e produto de limpeza? O juá é a fruta do juazeiro, rica em vitamina C, e a saponina é uma substância extraída de raspas do tronco dessa árvore e da fruta dessa árvore. Então aqui, gente, ó, o juá, né, que é essa fruta comestível e tem o tamanho de cereja, e essa palavra juá significa fruta de espinho, certo? Então vamos lá. O juá é a fruta do juazeiro, rica em vitamina C, e a saponina é uma substância extraída de raspas do tronco e da fruta dessa árvore, uma das poucas plantas cujo nome científico é igual ao popular, Ziziphus juazeiro. Sua altura varia entre 5 e 14 metros e o tronco tem entre 30 e 50 centímetros de diâmetro. Diâmetro, gente, é a circunferência, e em uma circunferência é o comprimento de qualquer corda que passa pelo meio, como vocês estão vendo aqui, certo? Isso aqui é o diâmetro, tá? É medida dessa forma. A copa da árvore dá uma bela sombra no calor do sertão e a última a perder as folhas nos períodos mais secos. Então, é uma árvore que ela é atípica no sentido dela ser diferente das outras vegetações, porque ela é uma árvore frondosa, grande, tem uma bela copa verde e ela é a última a perder, ela é mais resistente, certo? O texto, de que árvore o texto fala, trata, né, do juazeiro. Qual é o fruto dessa árvore, para que ele serve? O juá, ele serve para fazer sabão, pasta de dente, shampoo e também como alimento, certo? E circule no texto o tipo de vegetação em que essa árvore é encontrada. É na caatinga. Então, vocês vão circular no texto, lá no início aqui, ó, tá nesse lugarzinho, caatinga, que é o tipo de vegetação onde essa árvore é encontrada, tá? Ela é uma árvore típica da caatinga, que é uma das formações vegetais que compõem o território brasileiro. Que são formações vegetais? São conjuntos compostos de espécies de plantas de determinado lugar. Elas são diferentes entre si, algumas têm grandes árvores, outras arbustos retorcidos e ainda que têm espécies rasteiras. Essas diferenças se justificam pela variedade de clima, relevo e solo do Brasil, certo? Quais são as principais formações vegetais do nosso país? A caatinga, o cerrado, campos, floresta amazônica, floresta atlântica e floresta de araucárias. Então, vocês vão lá no material de apoio de vocês, tem um mapa que vocês vão destacar para vocês poderem estudar as características dessas formações vegetais, tá? Por exemplo,
A Mata Atlântica, ela era uma vegetação, eu falo era porque 92% dessa vegetação ela foi desmatada, ou seja, ela virou cidade, área de pastagem, área de plantação, porque foi por onde os portugueses começaram a colonizar o Brasil, a criar as primeiras vilas, né, as primeiras cidades, e essa mata foi sendo devastada. Essa vegetação, ela é típica de clima úmido, bem chuvoso, que é o clima tropical, que é próxima do Atlântico, por isso chove mais, certo? E ela tem a característica de crescer também em solos mais férteis, em solos mais ricos. Daí, uma grande diversidade de plantas a gente encontra nesse lugar, certo? Como, por exemplo, o jequitibá, né? Aqui no nosso município, Cássia, a nossa área aqui, ela é transição do Cerrado e Mata Atlântica. Então, aqui no nosso município, a gente encontra tanto formações de Mata Atlântica quanto formações de Cerrado. Quando a gente vai para o lado de Biraci, Delfinópolis, a gente vê formações típicas do Cerrado. O Cerrado já é uma vegetação que está adaptada a um clima um pouco menos úmido, né? Um pouco mais seco do que o clima que cresceu a Mata Atlântica, porque tanto o Cerrado quanto a Mata Atlântica são típicas do clima tropical. Daí o nome, a Mata Atlântica, também é floresta tropical, certo? O Cerrado também, ele está no clima tropical, porém é uma área que ocorre menos chuva do que, porque a Mata Atlântica ela está no litoral, mais próxima do litoral. Então recebe uma quantidade maior de chuvas. O Cerrado, ele já está mais no interior, como vocês vão ver depois no mapa, certo? Ele já está mais no interior. Então, aquela vegetação que está mais adaptada a um período mais longo de seca, né, do inverno, que é esse tipo climático aqui mais nosso, né? Que eu falei para vocês na semana passada, certo? Há 15 dias, aliás, que semana passada foi feriado. Então, o Cerrado, ele vai ter plantas adaptadas a esse tipo climático. Então, vai ter plantas mais resistentes a um período de seca um pouquinho maior, certo? Porque as chuvas vão ocorrer entre março, né? Aliás, entre setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, né? 7 meses mais com chuva, né? Mais chuvosos. E a partir de abril, maio, junho, julho, agosto, meses mais secos, né? Então, essas plantas vão estar adaptadas a isso. Então, são plantas mais baixas, com troncos mais grossos, presença de espinhos para poder evitar tanto a transpiração, troncos retorcidos, certo? Justamente porque está adaptado àquele tipo climático, tá? E aos solos também, tá certo? A floresta amazônica, ela é bem adaptada a um clima muito chuvoso, tem a presença grande de árvores, aliás, de grandes árvores também, certo? Porém, difere da Mata Atlântica no sentido de que essas árvores são diferentes devido ao solo. O solo é diferente, não tem a grande diversidade que existe, né, que existia na Mata Atlântica, certo? Aqui no nosso município tem uma reserva de um professor, né, um professor doutor, Silvio Pellico. Ele tem uma reserva de Mata Atlântica, que inclusive, eu acho que eu mencionei para vocês, tem um dos maiores e mais antigos jequitibás do Brasil. Já foi até tema de uma reportagem no Globo Rural, certo? E se tiverem a oportunidade de conhecer, né, a hora que passar essa pandemia, é bem interessante, tá? Aqui no Você Sabia, mostra aí, né,
que observar as paisagens nos ajuda a conhecer os diversos tipos de vegetação, clima, comportamento da fauna, né, que são os animais, e outros fenômenos. Nas regiões de clima quente e seco, na região mais quente e seca do Brasil, há uma planta chamada mandacaru. Quando floresce, o sertanejo sabe que a chuva está chegando. Então, gente, é o prenúncio de chuvas, né? Essa planta aí, e é um motivo de grande alegria para os sertanejos quando ela floresce, devido à questão da seca, né? Então eles esperam muito a chuva e quando vem essa flor aí do mandacaru, eles sabem que a chuva está chegando, certo? Então vamos lá para a página 30. Aqui falando já, eu falei para vocês já, né, das mudanças nas formações vegetais nativas do Brasil. Então, durante o processo de ocupação, muito foi explorado, devastado, né, a exploração de madeira. Então, a Mata Atlântica ou Floresta Atlântica e a Floresta de Araucárias, que é uma floresta típica do clima subtropical no sul do Brasil, né, no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, elas sofreram bastante, né? Elas foram as mais devastadas do Brasil, certo? E hoje restam pouco, né? Por exemplo, a Floresta Atlântica tem pouco, mais ou menos aí, pouco mais de 7% do que era. Vocês vão ver no próximo mapa aí, no lápis na mora que a gente começar a fazer, certo? Então, foi sendo substituída pela criação de gado, por plantações, pelo crescimento dos municípios, né, das cidades que foram avançando aí em direção às áreas de floresta, e essas florestas foram sendo retiradas para dar lugar aí à construção de casas, né, ruas, avenidas, certo? Além aí das plantações. E hoje a gente está vendo muito aí na televisão a queimada que está tendo aí no Pantanal, né, que era uma das formações vegetais do nosso país que estava mais preservada, mas com essas queimadas que estão ocorrendo, já está começando a preocupar as pessoas, porque um desequilíbrio ecológico, ele gera um desequilíbrio grande em todo sentido. No ano de 2012 ocorreram muitas e muitas queimadas na floresta amazônica, como tem todo ano, mas foi bem preocupante porque, como eu disse anteriormente, uma boa quantidade das chuvas que vem para a nossa região, ela vem da região do Amazonas, né, da floresta amazônica. Então, com a queimada, vieram poucas, e essa época que chove bastante, que começa setembro, né, e depois outubro chove bastante, novembro chove bastante, não choveu nesse ano, né, choveu pouquíssimo, há 8 anos atrás, e gerou um desequilíbrio muito grande, né, os reservatórios, e começou uma questão de racionamento de energia, né, quase que um racionamento de água também. Então isso é muito sério, né? Daí por isso que a gente deve defender sempre a preservação, porque esse desmatamento intenso em busca aí da prática de agricultura e pecuária e sem cuidados necessários acaba prejudicando o ecossistema como um todo, certo? Então aqui a gente vê alguns exemplos, né, de desmatamento e queimada no Cerrado, na floresta amazônica, certo? O lápis na mão traz aqui os mapas mostrando Brasil a vegetação natural, né, como era, e Brasil a vegetação natural atual, como é atualmente. Então, nós temos aí as formações vegetais, né, a caatinga em amarelo, campinarana, que é uma vegetação rasteira, típica lá do norte do Brasil, uma vegetação de rasteira. Quando eu falo rasteira, é campos, né? Ela é uma espécie, ela é igual aos campos lá, os pampas, no sul do Brasil, só que ela é típica do norte, da região norte.
os campos lá no sul, o cerrado, o Chaco sul-mato-grossense, que é o Pantanal, a floresta amazônica em verde mais escuro, a floresta atlântica, como vocês veem aqui, ó, ela passava por toda essa região no litoral, né? A Caatinga aqui, o cerrado aqui no centro, né, do Brasil, a floresta amazônica aqui, toda essa região, certo? Aqui o Pantanal, pequenininho, né? Aqui os campos, que são os pampas, uma vegetação, pastagem natural, certo? A mata de araucária, que é esse marronzinho, tá? E a vegetação litorânea, que são alguns recortes aqui, né, vermelhinho, no litoral do Brasil, que eu acredito que eu já falei para vocês, né? A dona Vanice também já deve ter falado, o mangue, né? Que é aquela vegetação que tem os caranguejos, né? Que todo mundo acha que é sujo, tudo, mas nada mais é que um grande berçário aí, né? Da vida aquática, certo? E a vegetação atual, com tudo isso, mais um itemzinho aqui, ó, que é esse branco pintadinho de vermelho, área antropizada. O que é a área antropizada? A área ocupada pelo ser humano. São as cidades, né? Os municípios, aliás, são as áreas desmatadas para poder criar gado, para poder fazer plantações, ou seja, as áreas que o ser humano modificou para ocupar. Então, a área antropizada ela é bem grande, certo? Então, vamos lá responder. Qual a formação vegetal que ocupa a maior parte do território brasileiro? Como a gente pode ver aqui, é a floresta amazônica, ainda é, né? Tem uma boa parte dela, porém está sendo devastada, a gente tem que ficar de olho aí, certo? Porque isso acaba prejudicando muito, né? Qual formação natural predomina na unidade federativa onde você mora? Então, vocês vão colocar aí Minas Gerais, predomina o cerrado, né? O cerrado tem um pouco mais, se você pegar aqui na formação original, o cerrado tem um pouco mais que a Mata Atlântica. E hoje também, né, o cerrado ainda tem mais, né, que a Mata Atlântica, como vocês podem perceber, ela quase que desapareceu, tem pouquíssimas áreas, né? E o cerrado também ela vai desaparecendo. Mais de 50% do cerrado já foi desmatado para poder também criar áreas de plantação, municípios, né? Enfim. Quais as formações vegetais que foram mais devastadas? Por que isso ocorreu? Então, as mais devastadas, tá aqui, floresta amazônica, atlântica e de araucárias, vegetação litorânea e cerrado. Por quê? Por causa das ações humanas, como o povoamento, né, para poder morar, a extração de madeira, para poder utilizar essa madeira em diversas coisas, o cultivo de terras, que é a agricultura, a criação de animais, que é a pecuária, o desenvolvimento das cidades, o crescimento dessa cidade, a construção de estradas, tudo isso vai devastar aí as áreas de vegetação natural, certo? 4 unidades federativas onde predomina a área antropizada, então Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Então é só olhar aqui essa área antropizada, ou seja, a área ocupada pelo ser humano, certo? Para poder responder. Questão número 2, na página 32. Compare o mapa Brasil Climas, na página 24, com o mapa Brasil Vegetação Natural, na página 31. Depois analise. Então, colocar aí, relacionar os climas à formação vegetal. Então, letra A, o clima equatorial, ele vai ser aí da floresta amazônica, certo? Clima equatorial, vocês relacionam com floresta amazônica. Lá no norte tem um clima equatorial. Então, desenvolveu-se um tipo de vegetação que vai ser adaptada àquele tipo climático. Qual que é? A floresta amazônica, certo? A letra B, o clima semiárido, vocês já vão lá na Caatinga, em Canudos,
Então, olha aí, a mata branca, né, como se diz, não é totalmente branca, né, mas ela é cinzenta, na verdade, não é verdinha, né? Ela é por conta dessa questão da seca, são plantas adaptadas a esse tipo climático, ao clima tropical semiárido, certo? Então aí essa caatinga é a letra B. Ficou trocado aí, tá errado o positivo, tá? Depois eu vou falar como que ficou. O clima tropical já vai ser aí esse cerrado em Alto Paraíso de Goiás, que é um clima que não é tão seco quanto a Caatinga, mas tem o período de seca maior que o que seria aí da floresta atlântica. Então, como eu disse, tem os meses que vai de abril até agosto, que são meses mais secos, né, no frio, e que não chove. Então, as plantas estão adaptadas a esse período. Então, a letra C vai ficar aí no Cerrado em Alto Paraíso. E o clima subtropical são campos aí em Rosário, no Rio Grande do Sul. Esse tipo de vegetação rasteira, ela está adaptada ao clima subtropical. Por isso a diferença da campinarana, que é a vegetação rasteira lá da região norte, que é de clima equatorial, tá certo? Os campos são de clima subtropical. Então, aqui ficou errado o positivo. Na verdade, essa primeira fotografia, a letra C, vocês vão colocar. Nessa fotografia aqui é letra A. Nessa fotografia, letra D. E nessa aqui, a letra B. Então, ficou trocado aí o B com o C. Na verdade, o clima tropical é o Cerrado e o semiárido é a Caatinga. Então, ficou C, A, D, B, que é o correto, certo? Aqui, gente, o que eu estudei, né, serve até como uma revisão para vocês, né? Então, o que vocês podem saber? O que é clima? O que define as zonas climáticas? Quais são as zonas climáticas da Terra? Quais são os climas brasileiros, né? O que são formações vegetais? Quais são os fatores que interferem? As principais formações vegetais do Brasil, certo? E qualquer dúvida me chama, certo? Se vocês não entenderam algum conteúdo aí para a prova, pode me chamar, não tem problema, estou à disposição de vocês, tá bom? Tenham uma excelente semana, fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.